e no agora. Sou eu resistindo, enfrentando e dando continuidade. Vim de Luanda, meu pai é rei, eu sou princesa negra, minha palavra é lei. Vim de Luanda, meu pai é rei, eu sou princesa negra, minha palavra é lei. Porque a gente não pode esquecer que existe história do povo negro sem o Brasil, mas não existe história do Brasil sem o povo negro. Vocês são cidadãos do mundo, né? Quando a gente fala do nosso mundo, né? Hoje vocês estão aqui na Alfredo Scherer, mas amanhã vocês com certeza estarão cursando uma faculdade, daqui um pouco lá em Porto Alegre, Santa Maria, aonde for, né? E lá, quando a gente chega nesses lugares, a gente se depara com pessoas de todos os cantos do Brasil, e às vezes até mesmo fora do Brasil, de fora do Brasil, com hábitos diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes, né? Tudo é diferente, com idioma diferente muitas vezes. E a gente, de alguma maneira, vocês aqui dentro, que é onde tudo começa, dentro da escola, já estão sendo preparados para esse mundo. Escola, a gente não tinha tido oportunidade de algo parecido, então é uma novidade para os estudantes, para a gente também. E a gente faz as formações, a gente estuda, a gente busca cada vez mais conseguir desenvolver da maneira correta essa temática na sala de aula, né? Porque a gente não teve isso nas nossas formações iniciais, mas a gente está sempre nessa desconstrução e reconstrução o tempo todo. Então, a gente tem sim opiniões, hábitos, muitas vezes racistas. E eu sempre falo isso em sala de aula, né? O quanto a gente precisa estar se corrigindo. Às vezes é uma fala que a gente faz que a gente acha que é super normal, tá de boa, e não é de boa, né? E a gente sabe que hoje o racismo é crime no Brasil, então não só por ser crime, mas por entendermos como a gente tem que tratar as outras pessoas. Sobre racismo, né, sobre consciência negra, né, tudo que vocês puderem, um pouquinho de alguma coisa que a Jaque fez aqui hoje, que vocês puderem levar pro coração, né, levar para vocês. Eu sempre digo, quando a gente toca o coração, o resto é consequência. Quando a gente toca o coração, a gente toca a nossa consciência também. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Isso quer dizer o quê? É ensinar a nossa verdadeira história. E é esse o meu papel e do Sérgio por esse estado, né? Fazer com que essa lei de fato seja efetivada nas escolas, de todas as maneiras, trazendo teatro, trazendo espetáculo de todas as maneiras. Eu tenho um espetáculo lúdico infantil, porque Paulo Freire já dizia que a educação ela precisa ser desacomodada. E a gente se desacomodar é sim a gente falar sobre aquilo que incomoda, aquilo que muitas vezes não, mais de 400 anos, a sociedade jogou para debaixo do tapete, né? Eu sou uma mulher negra de 41 anos, então na minha época escolar, eu não tive a oportunidade que hoje vocês têm há 22 anos
que é conhecer a verdadeira história do povo negro. O colega não se importa, né? Ele não falou nada, nunca falou, mas às vezes a gente não sabe o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Às vezes na hora talvez o colega nem fale nada, né? Que realmente não se importe, mas a gente não sabe qual é o sentimento. Então o respeito é fundamental sempre. Eu agradeço se você acredita nas santas almas benditas. Eu agradeço. Você reza três almas, muita fé, muita devoção. Seu pedido será atendido, amigo. De bom coração eu agradeço. Voltar aqui novamente falando de racismo é um tema muito, desculpem, é um tema muito pesado. Eu estou emocionada, toda vez que eu entro aqui eu me emociono muito. Mas falar de racismo é um tema muito pesado. Só que quando a gente coloca arte, coloca dança, ele fica um pouco mais leve. Um pouquinho mais leve, mas é necessário a gente falar e a gente construir. E a gente falar não somente lá no mês de novembro. Porque enquanto a gente acreditar que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, a gente não está avançando enquanto sociedade. Enquanto a gente achar que o papel do negro foi ser escravo, a gente não está ajudando a construir um país melhor, um mundo melhor. Os negros foram escravizados. É diferente de ser escravos. Mas só que é aqui também, na escola, que a gente faz o que eu chamo de desconstrução de consciência. O que é essa desconstrução de consciência? É a gente, desde da educação infantil, desde o prézinho, começar a desconstruir essa nossa estrutura que é tão racista ainda. Que vocês têm o privilégio hoje, e a gente sabe todo o esforço dos professores, porque nem sempre é fácil a gente também trabalhar certas temáticas, tirar certas sujeiras debaixo do tapete, né? Porque a gente precisa tirar muitas sujeiras debaixo do tapete quando a gente fala de racismo. E olhando aqui para o nosso estado mesmo. Quando a gente fala em chacina, a gente pode falar tranquilamente do massacre que fizeram com os lanceiros negros, a Revolução Farroupilha. Né? Mas a gente quase não ouviu falar desse massacre e todo o contexto que ele envolve. Essa chacina, que foi uma chacina. Eu agradeço de verdade esse projeto, esse trabalho de vocês virem aqui. Eu sou socióloga de formação, então por muito tempo na faculdade, fora, trabalhei muito a temática do racismo enquanto eu ministrava aula, e esse espetáculo foi um espetáculo lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito doído. Eu senti a dor só um pouquinho do que vocês sentem. Porque eu, como mulher branca na sociedade, não consigo nem entender o que uma mulher preta na sociedade passa. A gente, quando é branco, a gente tenta se aproximar, tenta entender, a gente tenta ter empatia, né? Mas o que o negro sofre desse racismo estrutural presente no Brasil é avassalador. É realmente muito difícil tu criar uma pessoa com autoestima, uma criança, é uma luta diária de autoconhecimento e de autoafirmação em uma sociedade predominantemente branca na sua cultura, mas não na quantidade de pessoas. Os brancos, então a gente vê essa misticidade que é. Mas ao mesmo tempo, a gente quando vai para a universidade, a gente não vê alunos negros. Por quê? Porque estruturalmente o negro, desde
da abolição da escravidão, que não foi algo pensado e não foi algo pensado nos negros, mas sim nos brancos na própria época. A própria abolição não foi uma coisa que foi feita da maneira certa, foi por motivos errados, inclusive. Até hoje a nossa sociedade não conseguiu entender isso. Enquanto a gente continuar jogando para debaixo do tapete, como tu falou, o racismo, fingindo que ele não existe, porque o Brasil ele tem uma característica sociológica de que o racismo é velado. Quando a gente diz que o racismo é velado, é porque ele não é, ninguém se diz racista. Ninguém diz eu sou racista, eu não gosto de negro, eu não quero perto de mim negro. Poucas pessoas, talvez as mais velhas, hoje em dia a gente ainda escute isso. Mas o racismo está onde? Quando eu pesquiso qual cabelo bonito na internet do Google e me aparece um cabelo loiro e liso. E quando eu pesquiso qual cabelo feio, me aparece um cabelo afro. É ali que está o racismo. O racismo está no fato de que a maioria dos negros no Brasil estão na pobreza. Eu fiz as comidas típicas. Cá eu fiz grupos e eles tinham que trazer na próxima aula comidas típicas. Gente, comida que eu nem sabia. E todos os alunos que organizaram. Então hoje, eu sei que as professoras de vocês, né, que a gente aprende sobre a cultura, que a gente aprende sobre a música, sobre a dança, sobre a religião afro-brasileira e toda a contribuição que o povo negro também trouxe para o nosso Brasil. Né? Eles não foram escravos, eles foram escravizados, porque eles foram sequestrados do seu continente, né, do seu país, e trazidos para cá à força, né, para trabalhar, para sofrerem as maiores torturas que um ser humano pôde já suportar. Né? Então, a gente trabalhar esse tema é muito difícil. É muito difícil, porque é algo que existiu por mais de 400 anos. E hoje é só 138 anos que a gente vive um pós-abolição. Então, se a gente parar para pensar que tem pessoas com 100 anos, a gente sabe que é muito pouco tempo. A gente não deve, porque eu sou mais escuro, eu sou mais claro, usar a diferença. O que a gente trabalha aqui dentro da escola é respeito com todo mundo. É ou não é? Todo mundo é igual, respeito. Deus o livre se a gente escutar uma palavra aqui nessa escola sobre racismo. A gente conversa para fazer ata, a nossa escola é acostumada a fazer ata para tudo. A gente conversa, explica tudo o que pode acontecer, né? Se é uma coisa mais grave, a gente chama os pais. Que é a pele, né? A cor da pele. Não existe nenhuma outra diferença, né? Então, que a gente possa, que nem eu digo, dando passos, pequenos passos, né? Fazendo pequenos movimentos, né? A escola ter recebido esse espetáculo aqui é um movimento. Cada município que nos contrata para estar lá na sua rede, seja municipal ou estadual, está fazendo esse movimento que a gente tanto precisa, né? E, diretora, a Lei 10.639, ela existe há 22 anos, mas só 30% dos municípios brasileiros aplicam a lei. Então, nós temos 70% dos municípios que não aplicam essa lei. Então, muitos ainda não conhecem a sua história. Mas a gente vê que em muitos lugares ainda é muito deficiente essa pauta. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. Porque a nossa sociedade não está
fazendo o seu papel. E quando eu digo nossa sociedade, eu digo nós. Isso envolve a gente. Envolve a gente desmistificar, desconstruir um pensamento racista. Porque a gente é criado nisso, dessa forma. A gente desenvolve o racismo dentro da gente, mesmo não querendo. Isso vem de fora para dentro. E a gente precisa parar, analisar nossas atitudes, olhar ao nosso redor, para saber que a gente muitas vezes é racista sem querer ser. Mas a gente é. E assumir isso é o primeiro passo para acabar com o racismo. Fingir que ele não existe é a pior coisa que tem. Pessoas com essa ideia, com essa visão e com esse amor e respeito que a gente tem que ter um pelo outro. Muito obrigada do fundo do meu coração pelo respeito que vocês tiveram hoje aqui. Muito obrigada a vocês por me disponibilizar a apresentar isso para todo mundo, porque eu falo porque eu sei o que a minha filha já passou com a questão de racismo. Então, assim, gente, muito obrigada, que vocês vão muito além com tudo isso que vocês apresentam. De coração, muito obrigada. Questões que a gente pode achar que não, que é individual, mas não é individual, não é do indivíduo. É de como a sociedade trata essas pessoas. E quando a gente se abstém porque é branco e não tem nada a ver comigo, tu tá sendo tão racista quanto aqueles que falam. E juntos somos mais fortes para enfrentá-lo. Ninguém nasce odiando, as pessoas aprendem a odiar. E se elas aprendem a odiar, nós podemos ensiná-las a amar e respeitar. Curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada. Nós estamos nessa terra. A gente também é terra povo. Deus te ajuda, te ajuda do mar. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos. Sou uma, mas não sou só. 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 Mas não sou só mesmo.